Bem, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento preliminar para analisar uma área onde se deseja fazer um projeto de dimensionamento de sistema de drenagem, seja ela macrodrenagem ou microdrenagem. O inicial não é um trabalho que você já solicita as informações de campo, porque ao longo do dimensionamento você pode precisar de outros detalhamentos, outros levantamentos em outras áreas. Então, o ideal é você fazer uma análise e planejamento inicial com informações disponíveis nas plataformas de referenciamento, né? Ou seja, com dados ainda com um nível de precisão baixo, para só então solicitar aquelas informações de campo, com RTK, levantamento já referenciado com drone, enfim, tá bom? Então, hoje nós vamos usar, todas as ferramentas que vamos usar aqui são completamente gratuitas, tá bom? E as informações também estão disponibilizadas de forma gratuita, tá? A primeira coisa que você vai fazer é baixar esse programa que é o QGIS, tá? Eu abri aqui só para vocês verem onde é que baixa. Esse aqui é o site, qgis.org downloads. Você faz um cadastro, não custo nenhum, tá bom? O outro software é o Hand Model, tá? Também de graça, você faz um cadastro aqui e baixa esse arquivo. Esse arquivo em particular nós vamos usar para fazer um tratamento das informações, tá bom? Então, voltando aqui para o QGIS, inicialmente vamos colocar aqui nossa referência. Qual é o município que eu estou fazendo o meu estudo? Qual a cidade, o bairro, enfim. Então, você pode usar alguns plugins. Vai usar alguns plugins aqui do QGIS. O primeiro é o HCMGIS, tá? Ele coloca uma base de referência de mapas, tá bom? Então, vamos usar aqui o Google Satélite, que é interessante para a gente estar utilizando, né? E aí você consegue identificar o local. Se for preciso, você pode também usar o Google Maps, que já tem os limites, você consegue se localizar um pouco mais fácil. Vamos usar aqui uma cidade que eu estou hoje, né? Que eu vou fazer também um estudo aqui para um loteamento, que é Juazeiro do Norte. Então, já encontrei a cidade, vamos eliminar aqui a parte do mapa e ficar somente com o satélite. Bem, vamos pegar essa região aqui para fazer essa análise. Já tem outros vídeos lá no meu canal no YouTube mostrando como é que a gente faz uma análise usando o Google Earth, né? Olhando assim a foto de satélite, a gente já consegue identificar alguns cursos d'água, né, de uma forma inicial, vamos dizer assim. Para identificar áreas de risco, é interessante você abrir ele pelo menos uma vez e dar uma olhada. Aqui nós estamos pretendendo fazer um dimensionamento, então as informações têm que começar a entrar no nível de precisão maior. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos tentar fazer um levantamento topográfico inicial aqui com as informações de satélite. Para isso, a gente usa aqui, ó, a caixa de plugins, de ferramentas, aliás, aqui do QGIS, tá? Essa ferramenta aqui, chamada Open Topography, ela faz um tratamento das informações de satélite, todos os espectros que a foto de satélite propicia, né? Para tentar estimar a topografia. Lembrando, é uma análise inicial. Não, isso aqui não substitui o levantamento de campo, tá bom? Só orienta. Então você pode baixar esse plugin aqui mesmo, tá? É de graça, você clica aqui, não precisa nem sair do aplicativo, baixa ele e aí você abre aqui o Open Topography. Algumas informações você tem que preencher aqui. A primeira, mais importante, é essa daqui, que diz o nível de espectro que você vai utilizar. O mais preciso disponível gratuitamente é de 30 metros. Então eu uso esse daqui, o SRTM 30 metros, ok? E eu gosto sempre de usar essa ferramenta, usar a extensão da tela atual. Por quê? Porque eu enquadro toda a região que eu quero, o levantamento, e aperto aqui para ele fazer essa seleção, tá bom? E aqui onde é que eu quero que salvem os arquivos que forem gerados, né? Já criei uma pasta aqui, tá? Eu vou usar satélite 2. Como eu disse, eu estou fazendo um projeto aqui, então já estou usando isso para baixar algumas informações mais específicas. Vou usar 3 para essa aula, tá? E boto aqui para executar. Enquanto ele executa, ele está baixando as informações, tem que ter internet. Vamos aqui agora no outro site que é o do Handmóvel e você vai fazer o download, tá? Você vai fazer, aqui é tranquilo, você faz um cadastro rápido e faz ali o download desse programa. Esse programa, que eu já baixei aqui para adiantar, ele vem numa pasta chamada Release. Dentro dela, quando você extrair ela do arquivo compactado, tem aqui ó, um executável Hand Model. Vamos abrir ela.
Prontinho. Aqui, quando ele abre, que essa aqui é a aparência dele. E o que é que eu preciso fazer? Importar esse arquivo que o QGIS acabou de baixar, ó, terminou aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é um espectro. Tem várias informações aqui dentro, tá? Se eu só mostrar para vocês aqui rapidinho, não vou fazer o tratamento agora não, mas só para vocês terem uma noção, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, esse que eu gosto bastante de usar, que é a parte de espectro cinza. Então aqui você vê, ó, que ele está meio que modelando a topografia, né, para a gente analisar. E tem outras informações aqui dentro também. Então, olha só, quando eu retiro, você começa a analisar que os cursos d'água reais, que eu consigo ver através dessas manchas mais de água alagada, né, ó, da parte do rio, Salgado aqui, do Timbaúbas, enfim, ele está acompanhando esses levantamentos, confirmando, na verdade, né, esses levantamentos que eu acabei de baixar, tá bom? Se eu tivesse baixado um pouquinho mais para cá, ó, essa área, tivesse um pouquinho mais para cá, você ia ver aqui a região da Chapada. Só que isso é prejudicial para o estudo, porque como a diferença de altura aqui é muito grande da Chapada, eu vou diminuir a escala dos elementos que eu estou analisando aqui embaixo, tá bom? Então veja que as informações estão aí, ó. Nós vamos fazer o tratamento delas. Baixei, já está lá na pasta em que eu salvei o projeto, tá? Que eu coloquei lá no projeto. Então eu vou aqui no Rendes Móvel, vou procurar essa mesma pasta, tá? Então vou abrir aqui, ó, aula microdrenagem, e ela está aqui, satélite 3. Então eu clico duas vezes, opa, e digo que ele é um DEM, que é informações digitais do modelo, tá bom? Fiz essa inserção, esse daqui é a base que eu tenho agora, ó, aqui ele traz o espectro de altura, né? Então, o azul é o mais baixo, é geralmente onde estão os rios e riachos e cursos d'água, que nós chamamos de macrodrenagens da cidade. E em vermelho são as áreas mais altas, tá bom? Então, aqui a gente já tem uma noção do que é que eu vou precisar. E aqui, esse programa, ele faz uma análise dos dados desse espectro. Então, ele faz uma divisão. E é muito rápido, né? Dá para fazer em outros programas? Dá, até no QGIS mesmo, só que aqui é muito rápido e gratuito, né? Então eu vou aqui, ó, na ferramenta de geração de informações, vou novamente selecionar. Esse é um problema que ele tem, né? Que ele não seleciona o que já está dentro do programa. Então eu preciso coletar novamente. Não precisa mexer em mais nada aqui além desse item aqui que você procurou o arquivo. Esse segundo item aqui, ó, que é o devshold, que você vai colocar aqui uma área específica. Eu gosto de começar com 100, é como se fosse uma escala, tá? Se você deixar aqui muito baixo, ele vai gerar muitas informações desnecessárias. Fica tudo pesado. Se você colocar muito alto, o nível de precisão da informação é pequeno. E lembre-se que a gente já tem uma restrição que a malha é de 30 metros, né? Se eu for fazer, por exemplo, um projeto de drenagem de um condomínio pequeno, já não tem muita noção eu fazer esse procedimento. Por quê? Porque os elementos de drenagem de pequeno porte são de 2 metros, no máximo 3 metros, e eu tenho uma margem de precisão menor, né, do que o 30 metros, que é o dado que eu estou analisando aqui, tá bom? Então eu gosto de deixar aqui 100 para começar. Se eu achar que eu preciso refazer esse procedimento com um valor diferente, eu venho aqui e faço novamente. E aqui embaixo, ó, ele pergunta se eu quero fazer a geração apenas do rend, que é o arquivo principal, ou se eu gero todos. Sempre desmarque, porque um dos arquivos que nós vamos precisar para fazer essa primeira análise é o arquivo de drenagem, e ele não é gerado se você não desmarcar isso aqui, tá bom? Aperta OK, ele vai fazer esse processamento, tá bom? E vai nos dar as informações. Pronto, finalizou. Vou fechar. E se você observar aqui, ó, ele gerou os arquivos 3 aqui. Ó, ele gerou vários arquivos 3, que eu vou usar eles aqui no QGIS, tá? Então agora eu volto lá na mesma pasta, procuro os arquivos que ele me gerou, que são esses que tem aqui, ó, base satélite 3, aí tem um sufixo, né? ACC, DEM, que é o principal, tem o drenagem, que é esse aqui, ó. Esse é o que nós vamos usar mais, tá bom? Mas eu gosto de colocar todos para eu ficar municiado, né? Com uma munição aqui para fazer uma análise diferenciada.
Então vamos fechar aqui os que ele não importou. E agora vamos ver o que é que de informações que eu tenho aqui, tá bom? Vou fechar isso daqui. Vamos ver as informações que eu tenho agora. Esse daqui é a base, né? Foi o que eu baixei para poder fazer esse espectro. O DEM é o mesmo do espectro, tá bom? Então esses dois são iguais. Então olha só o que é que ele está me mostrando. Paulo, aí só tem um raio aí na tela preta, é verdade. Mas você fazendo uma análise inicial, você consegue identificar que isso está me mostrando com informações. Veja, de satélite aqui é só para a gente confirmar se está tudo certo. Está me mostrando aqui onde são os cursos d'água mais baixos e que acumulam maior a vazão de drenagem. É para onde a água corre quando chove, tá? Então, se você observar aqui, ó, eu tenho várias informações topográficas, inclusive, de espectros que vêm na imagem, tá? Inclusive, vamos fazer uma análise agora mais de perto. Chegar mais perto aqui dessa região, por exemplo, que é uma região complicadinha aqui em Juazeiro do Norte, tá? Olha só. Vamos analisar aqui todos os arquivos que a gente tem. Olha só os 30 metros, né? Não dá para ver nada, correto? Por isso que a gente faz o tratamento. Olha só. Esses são alguns dos cursos d'água, né? Separados por intensidade de cores. Aí vem automático, a gente tem que fazer um ajuste. Mas no geral aqui, ó, ele está fazendo umas. Deixa eu ver se eu consigo atualizar as cores. Que é pra gente. Não, aqui não, deixa eu ver aqui. Sombreamento não, single color, cores, solo único. Deixa eu ver como é que fica, não, ficou legal. Essa aqui era que tava. Pronto, ó. Aqui tem as duas cores, né? Deixa eu colocar aqui uma vermelha. Essa daqui é interessante, deixa eu ver. Pronto. Aqui são intensidades de acúmulo. Então ele vai pegando os cursos d'água que estão chegando, se unindo e, vamos dizer assim, espera-se que naquela região tenha uma vazão. Lembrando, aqui não tem ainda cálculo de vazão, porque o estudo hidrológico é outra coisa. É outra informação que eu preciso fazer separadamente e pegar aqui com os arquivos geométricos e topográficos e fazer o casamento dessas informações para encontrar a vazão de projeto, né, em cada curso d'água desse. Mas se você observar, eu já tenho aqui, ó, qual é o encaminhamento das águas, ó, de todas as regiões. Então, se eu quiser analisar essa região em específico, eu consigo verificar. Quem é daqui de Juazeiro vai identificar o seguinte: esses cursos verdes que tem já é um acúmulo, né, uma determinada quantidade de vazão aqui, ainda não temos vazão, mas já tem aqui os cursos que se encontram gerando outros cursos maiores, né? Então veja, olha só as informações que eu tenho aqui. Quem é daqui sabe que as regiões onde eu estou mostrando, que está aparecendo aqui, está casando a informação, mostrando que são as regiões que têm problema. Essa avenida aqui, por exemplo, olha só onde é que ela alaga. E é aqui mesmo. Essa região aqui fica toda debaixo d'água. Tem até a Lagoa da PUC aqui. E olha por onde a drenagem naturalmente deveria passar. Que foi toda tomada, né, pela urbanização. E a urbanização é bem-vinda, só que a infraestrutura não foi junto. Na verdade, tem que vir antes, teoricamente. Mas não foi junto. Eu gastei quanto tempo para fazer isso aqui? 10 minutos? Entenderam? Então, essas são as regiões de atenção dessa cidade, por exemplo. Que eu preciso ter uma atenção maior. Vamos ver outra região aqui, ó. Olha onde é que esses cursos d'água estão cruzando aqui. Essa avenida também que vai para o Crato, para a cidade do Crato. Olha onde é que ela está cruzando aqui, ó. Que região é essa? Macavi, Atacadão e Açaí. Aqui tem problema de água, quem é daqui sabe, né? É um dos maiores. Mais um pouquinho para cá. Vamos descer aqui mais aqui para essa região que vai no deságue, ó. Aqui é o Baixio, né? Depois do Anel Viário. Ninguém constrói aqui porque aqui é o Foz do Rio Salgado. Foz não, né? É o curso do Rio Salgado, ó. Então, tem várias informações aqui preliminares. Com um erro, esses quadradinhos aqui parecendo Minecraft, é porque é 30 metros de erro. Lembra que eu falei da seleção? São 30 metros, tá? Mas aqui você tem essas informações, ó, dos cursos d'água das macrodrenagens. Isso daqui é importantíssimo
para a gente, por exemplo, fazer o deságue de microdrenagens nos locais adequados, ou fazer o planejamento de infraestrutura dessa cidade, tá certo? Você dá para fazer isso aqui em qualquer cidade que você queira, tá? Vamos ver outras informações aqui que eu tenho. Esse daqui, só agora não, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o do curso d'água principal, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa informação aqui. Aqui eu não vou conseguir mudar muito, tá? Porque ele vem com o espectro ACC, ele é assim mesmo. Mas eu posso ficar desligar ou ver se eu consigo aqui colocar uma transparência. Deixa eu só ver aqui. Opa. Transparência de 30%. Vamos ver aqui. Ok, pronto. Ó, ligando e desligando ele, a gente consegue identificar, ó, onde é que ele destaca, tá? Os amarelos, laranjas aqui, ó, são os piores. É o acúmulo de água, tá? Então, teoricamente, a geometria está me dizendo que quando eu fizer o estudo hidrológico e encontrar, casando as duas informações, né, topográfico com hidrológico, eu vou ter, nesses locais vermelhos, é onde eu vou ter a maior concentração de vazão, tá? Então são exatamente onde quem conhece a cidade sabe que são esses locais de maior influência, né, quando chove, tá bom? Então, essas informações, gente, são preliminares, mas já dão tanta informação importante que, por exemplo, aqui nessa região eu tenho problemas de drenagem porque o curso d'água foi todo tomado. Olha só, vou desligar aqui. Ele foi tomado, esse curso d'água aqui, por exemplo, nessa extensão, foi tomado por edificações. E não é culpa dos moradores, né? É uma falta de planejamento, de construir um sistema de drenagem nas vias disponíveis, criar áreas de proteção permanente, exatamente para evitar esse tipo de problema, tá? Aqui, por exemplo, ó, essa água aqui, a gente sabe que aqui alaga tudo, né? Quando eu tenho um período de chuva. E não precisa ser chuva pesada, não. Essa região aqui, ó, é nossa. E olha só por onde ela está passando. Dentro dos bairros. Nessas ruas aqui não foram feitas galerias, sistemas de drenagem, mas naturalmente já um estudo rápido, eu fiz um estudo rápido aqui com vocês, com ferramentas gratuitas, dá para identificar que esse bairro precisa de um sistema de drenagem muito forte, né? Então, é importante você fazer essa análise, tá? Tanto no começo do projeto, quanto também verificar os dados que você encontrou e comparar com essas informações para verificar a assertividade dos dados, tá bom? Lembrando, não adianta a gente fazer um processo de dimensionamento sem primeiro fazer uma análise. É a mesma coisa lá da estrutura, a gente faz uma análise inicial, análise estrutural, para fazer uma concepção. Que tipo de solução eu posso dar para esse problema aqui? Então você vai escolher qual tipo de tecnologia, qual tipo de solução que você vai dar. Mesma coisa na drenagem urbana. Você faz uma análise inicial para que só depois, quando você já tiver uma visão mais ampla do problema, você começa a detalhar os pontos de solução e os dimensionamentos dos elementos, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Eu vou colocar mais informações sobre o desenvolvimento desse projeto, né, ao longo do desenvolvimento dele, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.